Vamos orar? Você que está aí na sua casa, eu sei que tem muitas pessoas nos acompanhando agora, que você também se coloque em oração aí, para que nós possamos continuar o nosso culto, adorando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Baixe suas cabeças, feche os olhos, vamos pedir a Deus que continue nos conduzindo durante todo esse período que nós vamos estar estudando a palavra dEle. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia, por essa manhã maravilhosa, Pai. E nós sabemos que isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas e a misericórdia do Senhor se renovando nas nossas vidas nessa manhã, Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Que o Senhor possa estar enchendo os nossos corações de alegria. Alegria, Deus amado, porque o Senhor tem estado conosco. Que nós possamos te dar glórias em tudo, inclusive nos momentos de luta, de tristezas, de angústia. Não porque nos alegramos com isso, mas porque sabemos que apesar desses momentos o Senhor está conosco. E é nisso que nós damos glória, é nisso que nós nos alegramos. E nós estamos aqui hoje para aprender mais da Tua Palavra e pedir a Ti que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê, Deus, o entendimento correto da Tua Palavra para que possamos Te servir em retidão e justiça para a glória do Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos que estão servindo aqui, ajudando, podem sentar, por favor. E vamos estudar a palavra do Senhor. Nós estamos estudando já há alguns domingos, por ocasião da EBD, o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que são um conjunto de ensinamentos que Jesus trouxe de forma muito direta para os seus discípulos, e que, na verdade, são ensinamentos que nos ajudam a ter uma vida reta na presença do Senhor, porque Ele traz de forma muito clara tudo o que é o desejo dEle para as nossas vidas ali. E nós hoje vamos encerrar esse estudo. Na verdade, o encerramento seria nos versículos no capítulo 7, nos versículos finais, mas houve uma troca aqui, o Rodrigo ministrou esses versículos no domingo passado, e hoje eu estarei aqui ministrando do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 12 com vocês. Esse pequeno trecho das Escrituras aqui, não é um texto e não é um trecho realmente muito fácil de nós compreendermos, de nós entendermos. E, infelizmente, existe, hoje em dia, muitos entendimentos um tanto quanto equivocados com relação a isso daqui, porque muitas pessoas pegam esse texto de forma isolada e utilizam-se dele para poder trazer para a igreja, trazer para os pastores, trazer para os irmãos, que ninguém pode ser julgado. O tema nosso aqui é: o juízo temerário é proibido. Abre sua Bíblia aí, olha para você ver no capítulo 7, aí, no versículo 1. Eu acredito que você vai ver aí. Na minha Bíblia tem um título aqui, ó. O juízo temerário é proibido. Eu não sei se na sua Bíblia vai ter esse mesmo título, mas é porque nós vamos tratar dessa questão aqui do julgar. Esse texto ele vai tratar do julgamento, vai falar, Jesus vai estar ensinando e vai estar instruindo a nós insistirmos na oração. Ele vai trazer para nós uma regra de ouro, que vai estar lá no final, que nós vamos estudar. Mas o foco principal, onde ele gasta mais tempo, é justamente nesse aspecto da questão do juízo, do julgamento. Hoje em dia, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: não, ninguém tem direito de julgar nada em ninguém. Nós não podemos julgar. Ninguém pode julgar nada, nós não podemos julgar em hipótese alguma. Então, aí você chega talvez para alguém para exortar, para falar alguma coisa, e a pessoa fala assim: quem é você para me julgar? Nós não podemos julgar ninguém, ninguém pode ser julgado. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos diz o contrário. A palavra de Deus nos diz que, sim, nós podemos sim julgar. Agora, nós temos que ver o modo como esse julgamento é feito. E aí, dependendo de como ele é feito, aí sim, ele é proibido. E é exatamente isso que Jesus vai nos ensinar aqui. Ele vai estar trazendo para nós um tipo de julgamento que é proibido sim. Ele está falando isso aqui no imperativo, não julgueis. E ele fala isso aqui para nós, mas ele vai nos mostrar, e no decorrer do texto vai ficar claro para nós, que não é todo julgamento, mas o julgamento temerário. O que é um julgamento temerário? É um julgamento cheio de audácia. Um julgamento cheio, onde o homem julga pelos seus próprios conceitos. É um julgamento injusto, é um julgamento parcial. É esse tipo de julgamento, é o julgamento hipócrita. É esse tipo de julgamento que Jesus proíbe. E que ele fala que nós não podemos julgar, porque senão nós seremos julgados do mesmo modo como estes foram julgados. Olha aqui para vocês verem. Existe um princípio básico de interpretação bíblica, quase toda vez que eu subo aqui, que eu vou tratar de um versículo ou um texto, que talvez ele tenha algum entendimento um pouco difícil como esse, eu gosto de lembrar esse princípio de interpretação bíblica, que é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Se eu me deparo com um texto bíblico difícil de ser interpretado,
eu tenho que buscar na Bíblia outros textos que joguem luz a esse texto para que ele se torne mais simples e fácil de ser interpretado. Porque se eu ficar focado somente no texto, eu corro um sério risco mesmo de fazer uma interpretação e de trazer uma interpretação errada para o texto. Vamos lá, o exemplo que eu tenho para dar para você é o seguinte. Olha o que o texto diz no versículo 1 do capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Se eu leio isso aqui de forma isolada, pronto, é o que a maioria das pessoas tem feito aí. Principalmente pessoas que estão tendo um procedimento errado, um procedimento equivocado quanto à palavra de Deus, não aceitam e usam esse versículo aqui muito. Mas olha o que a Bíblia vai nos dizer. No Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 24, não precisa abrir aí não, diz assim, ó, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Na NVT vai falar assim, ó, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Ué, peraí, mas a lei não estava falando que eu não podia julgar? Agora aqui já está falando que eu não posso julgar segundo a aparência, segundo os meus próprios conceitos, mas eu posso sim, façam, olha que mas façam. Assim como o texto no versículo 1 está no imperativo dizendo, não julguem, aqui nós vamos encontrar em João, capítulo 7, verso 24, o texto também no imperativo, mas façam julgamentos justos. Ou seja, qual a conclusão que nós chegamos com relação a isso daqui? Eu não posso julgar segundo a minha justiça e não segundo a reta justiça de Deus. Eu não posso julgar um julgamento temerário, um julgamento injusto, um julgamento que não é baseado na justiça de Deus, mas a partir do momento que eu tenho como parâmetro a palavra de Deus, a reta e sã justiça de Deus, eu posso julgar sim. Eu não só posso, como eu devo julgar. Agora, como deve ser esse julgamento? Vamos ver alguns aspectos aqui desse julgamento aqui. Olha aqui. Eu vou fazer questão, eu fiz questão de anotar, porque eu sei que esse tema é polêmico e eu não quero, de modo algum, cometer nenhum equívoco aqui para que haja um entendimento claro a respeito de tudo. Vamos lá. Nós não podemos julgar de acordo com nossas impressões falhas e tendo nós mesmos como padrão, a nossa justiça própria como padrão. Nós não podemos julgar assim, porque nós somos falhos. Nós não temos um padrão reto para que possamos julgar. No entanto, nós podemos julgar sim, de acordo com os retos juízos de Deus, de acordo com o padrão da palavra. Nós olhamos para a Bíblia e vemos o que Deus requer de nós, e com base nisso nós vemos os nossos erros e os das outras pessoas e as avisamos em amor, para que elas se arrependam e se voltem para Deus. Isso é o verdadeiro amor. Muito mais do que eu ver a pessoa no erro e no pecado, e simplesmente falar, não posso julgar, deixar ela morrer no pecado e ir para o inferno. O amor se manifesta muito mais em eu olhar, de acordo com a palavra de Deus, ver que meu irmão está errando e avisá-lo, demonstrando um julgamento, e avisá-lo em amor, avisá-lo em misericórdia, e evitar que ele continue no erro e vá para o inferno, do que eu simplesmente, não posso julgar, e deixar que ele vá para o inferno simplesmente porque ninguém o avisou. Outro aspecto. Nós não podemos julgar nos considerando perfeitos e sem levar em conta que, apesar de vermos erros nos outros, também temos os nossos erros. Muitas vezes até maiores. E que eles também precisam ser consertados. Eu julgo o meu próximo e eu olho para o meu próximo e vejo os erros dele, mas eu não posso simplesmente achar que ele é menor do que eu e que eu sou bom demais e achar que eu sou perfeito. Não, eu julgo o meu próximo, mas eu tenho que ter consciência de que eu também tenho as minhas falhas a serem consertadas, eu tenho os meus erros, eu tenho os meus pecados, e às vezes os meus erros e os meus pecados são até maiores do que os do meu irmão, que é o que Jesus vai falar aqui. Eu posso julgar, eu posso chamar a atenção do meu irmão, mas eu preciso também ter consciência de que eu também tenho os meus erros, eu sou falho, eu sou pecador. Existe sobre mim também, talvez, erros maiores do que os que existem sobre o meu irmão. E aqui, ó, mas podemos julgar humildemente, mostrando para o nosso irmão que ele está errado e precisa se arrepender, e também mostrando para ele que nós não somos perfeitos e temos os nossos erros e temos lutado para vencê-los e que juntos podemos nos ajudar mutuamente para vencermos. O problema é você chegar para julgar um irmão e apontar o erro de forma arrogante, como se você fosse o perfeito e somente ele tivesse o erro. Mas quando você chega para a pessoa e você fala, meu irmão, eu sei que eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus erros, estou lutando contra eles. Em momento oportuno, se for possível, eu posso confessar aqui para que você me ajude também, mas nesse momento eu preciso te apontar esse erro aqui e me coloco à sua disposição para te ajudar a sair disso. Esse julgamento é um julgamento sadio.
Outro aspecto, nós não podemos julgar como se fôssemos juízes, estabelecendo uma condenação ou uma sentença para as pessoas. Eu não olho para o pecado e para o erro do meu irmão e falo assim, fulano tem pecado assim, 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 vai para o inferno. Aí eu já me tornei juiz. Eu já estabeleci uma condenação, eu já trouxe para ele uma sentença, e esse não é o meu papel. Juiz é Deus. Juiz é Cristo que vai vir no último dia, e aí Ele vai estabelecer, Ele vai separar os bodes das ovelhas, Ele vai separar o joio do trigo, Ele vai julgar os ímpios, é Cristo quem vai fazer isso. Eu não tenho o direito de fazer isso. O meu direito, ele se resume a fazer o seguinte: nós podemos julgar com o objetivo de avisar as pessoas que elas estão erradas, que elas estão pecando, mas ainda assim, mostrando para elas que enquanto estiverem aqui nesse mundo, há esperança, e elas precisam se arrepender, e ainda existe um Cristo que morreu na cruz e que pode resgatá-las desse pecado e fazer com que elas sejam perdoadas, e elas ainda podem sair das trevas e vir para a luz. Esse deve ser o objetivo do meu julgamento. Resgatar, tirar a pessoa da onde ela está e trazer para Cristo. Não chegar nela, e por pior que seja o pecado, eu não tenho o direito de chegar nela e dizer, você vai para o inferno, você já está condenado. Eu não sou juiz. Eu posso olhar para a palavra, eu identifico o erro, mas eu chego para essa pessoa e digo, você está errado. Agora, se você não mudar, você pode sim ser condenado a um inferno, mas se você mudar, nós temos sempre que ter a boa notícia. Nós trazemos a notícia má, dizendo, se você não mudar, mas nós temos que ter a boa notícia. Mas se você mudar, eu não estou aqui te julgando e te condenando, eu não sou juiz, eu estou aqui te avisando. Volte-se para o Senhor, arrependa-se do seu pecado, e então você terá a vida eterna, você será perdoado. Esse juízo, esse tipo de julgamento, ele é lícito, esse tipo de julgamento, ele é necessário. O que é julgar, gente? Julgar é fazer juízo de valor. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Adultério, é certo ou é errado? Quem acha que é errado, levanta a mão. Gente, tem alguém com dúvida aí ainda? Adultério é errado? Levanta a mão. Para você chegar à conclusão de que adultério é errado, o que você precisou fazer aí na sua mente de forma bem rápida? Um juízo de valor, não foi? Você colocou os valores cristãos de constituição de família, de fidelidade do cônjuge um para com o outro, em contrapartida com alguns valores mundanos, onde uma pessoa não dá o devido valor e não oferece o verdadeiro amor para o seu cônjuge, mas trai o seu cônjuge. Então você faz esse juízo de valor e fala, opa, isso é errado. Todo julgamento é um juízo de valor, e nós vivemos todos os dias fazendo juízos de valor, criando juízos de valor, olhando para as coisas, e o nosso padrão, a nossa vara de medir é isso daqui. Então eu olho para tudo que acontece no mundo, eu vejo as pessoas vivendo as suas vidas, tendo as suas atitudes, praticando os seus atos, e com base no que eu vejo elas fazendo, eu estabeleço o meu juízo de valor com base na palavra de Deus. Então nós vivemos uma vida todos os dias onde nós julgamos. E enquanto pessoas que têm essa consciência, que conhecem a palavra de Deus e que fazem esses juízos de valor, nós temos o dever de avisar as pessoas quando nós vemos que elas estão erradas, não de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com a reta justiça de Deus. Olha para você ver o que a Bíblia nos diz. E esse texto aqui é muito sério. O que a Bíblia vai nos dizer lá em Ezequiel 33. Olha aqui, vai falar assim, ó. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável pela sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo, convencê-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que ele se desvie do seu mau caminho,
e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Hoje, todos nós somos sentinelas. O que ele está falando para nós aqui? Deus está falando que fez com que ele se tornasse um sentinela para avisar a nação de Israel dos seus maus caminhos para que eles mudassem. Cada um de nós hoje somos sentinelas. E quando eu tenho esse discurso, quando o meu discurso é: não podemos julgar, nós estamos abrindo mão dessa responsabilidade que Deus nos deu, de sermos sentinelas, porque cada irmão que você vê, cada pessoa que você vê em pecado, errando, e que você não avisa para que ele mude o seu caminho e se arrependa, e essa pessoa vai para o inferno, você terá sim o sangue dessa pessoa nas suas mãos. Porque o Senhor te colocou como sentinela. O Senhor te deu sabedoria para que você lesse a palavra, para que você entendesse a palavra e conseguisse entender que aquilo está errado. E talvez o seu irmão está cego, ele não está enxergando que ele está errado. E Deus está te mostrando e falando: vai lá, você é meu sentinela, avisa ele em amor, diga para ele que se ele não mudar, ele vai ser condenado, ele vai morrer, mas se ele mudar, eu estou disposto a perdoá-lo, eu sou misericordioso, eu estou aqui. Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Quando você age desse modo, você não está sendo uma desgraça na vida do seu irmão, não. Por mais que na hora talvez ele não te receba bem, você está sendo uma manifestação da graça de Deus na vida do seu irmão. Você se torna uma manifestação viva em carne da misericórdia de Deus na vida do seu irmão. Quando você vê o seu irmão errando, caindo, e você chega e fala: mude, você está errado nisso. É o próprio Deus se manifestando através da sua vida em graça e misericórdia, alertando e dizendo para ele: saia desse mau caminho, para que você possa desfrutar da minha vida, da vida de Deus. E nós precisamos entender isso. Esse conceito errôneo de que não podemos julgar precisa ser sim combatido. Nós precisamos entender a verdade das Escrituras e nós temos o dever, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos o dever de avisar as pessoas lá fora, avisar o mundo que eles estão caminhando por caminhos tortuosos, que eles estão entrando por becos escuros e que eles precisam se voltar para Deus. Nós julgamos em amor, em misericórdia. Verso 2 diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós não podemos julgar segundo os critérios dos homens. Por quê? Porque os nossos critérios, eles são implacáveis, impiedosos, sem misericórdia. É assim que é o nosso critério. Mas nós devemos julgar segundo os critérios de Deus, que é o quê? De forma amorosa, misericordiosa, levando a pessoa ao arrependimento e para se voltar para Deus. Por que isso acontece? Se o critério que eu uso é um critério impiedoso, sem misericórdia, um critério curto, sem longanimidade, eu também vou ser julgado de forma impiedosa, sem misericórdia, sem a graça, sem paciência. Agora, se o critério que eu uso para julgar é o critério de Deus, e o meu julgamento para com o meu irmão é um julgamento de misericórdia, buscando convencer ele dos seus pecados, buscando tirar ele da vida de pecado e trazer para uma vida de santidade no Senhor, mostrando para ele que ainda existe a misericórdia, o amor de Deus que busca atraí-lo, aí sim eu também vou ser julgado do mesmo modo, com misericórdia. Eu vou ser julgado com amor. Se quando eu julgo o meu irmão, eu me coloco na condição dele, e eu me torno alguém que lá no final nós vamos ver a regra de ouro, que Jesus traz para nós, que é: faça pelo seu próximo o que você gostaria que fizessem por você. E na hora de nós julgarmos, nós devemos fazer o mesmo. Como que eu gostaria de ser julgado agora? Com amor. Ou eu gostaria de ser impiedosamente julgado? Logicamente que todos gostaríamos de ser julgados em alguma situação com amor. E assim deve ser o nosso proceder. Quais os critérios que nós temos usado? Qual a medida que nós temos usado para julgar? Ou melhor, será que nós temos usado algum critério ou alguma medida? Ou nós estamos simplesmente deixando a vida acontecer, nós estamos vendo os erros, os nossos próprios erros, os erros do nosso próximo, e não estamos falando nada? Eu entendo que pior do que ter um critério errado é não ter critério nenhum e deixar que o mundo corra de qualquer modo. Pior é isso. Será que o nosso critério tem sido apenas um critério humano? Será que nós temos nos utilizado da lei de Talião? Como muito bem falou aqui o presbítero Edilson quando ele ministrou? Olho por olho, dente por dente. Ou será que nós temos tido um critério amoroso, misericordioso? Será que o nosso padrão tem sido a palavra de Deus? Para julgarmos?
No verso 3 ele continua dizendo e fala: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Argueiro aqui, gente, essa palavra argueiro no original significa cisco, poeira. Jesus fala assim: você vê o cisco que está no olho do seu irmão, mas você não vê a trave. Essa trave aqui, olha aqui, a palavra trave no original aqui é a palavra que significa as traves sobre as quais uma casa era edificada. Vamos comparar uma trave onde uma casa é edificada com um cisco. O que Jesus está dizendo aqui, por que tu vê o argueiro, o cisco no olho do teu irmão, mas não consegue reparar a trave que está no seu próprio olho? O que Jesus está nos mostrando com isso daqui? O texto tem como objetivo aqui nos mostrar que muitos possuem erros terríveis, mas por se tornarem hipócritas, religiosos, implacáveis, parciais, cheios de si, tendo seus próprios critérios de julgamento e não os de Deus, só veem os pequenos erros dos outros, mas não conseguem fazer uma autoanálise e ver que também possuem erros terríveis e até maiores do que o do próximo. Eu posso julgar? Eu posso, mas eu também tenho que fazer uma autoanálise primeiro. Eu tenho que ver que eu também tenho os meus erros, e muitas vezes os meus erros são piores, infinitamente piores do que o do meu irmão. E eu preciso me colocar diante do Senhor buscando esse entendimento, para que eu também busque me consertar. O que Jesus está mostrando aqui, e Ele está nos ensinando aqui, é que eu preciso ter consciência de que nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, nós somos falhos. E ele vai falar isso de forma muito clara mais à frente. No verso 4 ele continua e diz: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Ele mostra que a cegueira espiritual de muitos afirmam ver algo no outro e não enxergam seus próprios erros. Eu vejo o erro de todo mundo, mas e os meus? Eu não vejo erro nenhum, eu me acho perfeito. Isso é hipocrisia. Ele vai falar agora, logo após aqui, duas questões para nós entendermos com relação a esse versículo 4 aqui. Quando nós vermos os erros dos outros, nós temos que, antes de exortarmos eles, nos autoanalisarmos e nos consertarmos também, para depois exortarmos nosso irmão em amor, misericórdia, segundo os critérios de Deus. Eu preciso fazer isso. Agora eu vou fazer uma observação com relação a isso daqui. Outra questão: nós podemos exortar os outros, mas também temos que estar dispostos a sermos exortados, porque nós não somos perfeitos. O problema é que muita gente acha que só tem o direito de exortar, mas não aceita ser exortado. Não aceita ser chamado a atenção. Eu posso chamar a atenção e exortar, mas eu também tenho que ter a consciência de que em qualquer momento alguém pode me julgar, pode me exortar, porque eu também tenho os meus erros. Eu também sou falho, eu sou humano. Nós precisamos pedir misericórdia a Deus, para que Ele nos dê sensibilidade e capacidade de enxergarmos os nossos próprios erros, para que humildemente nós possamos reconhecê-los e mudar também. Às vezes nós vamos nos tornando pessoas muito em si mesmadas, muito cheios de si. Começamos a nos achar muito perfeitos, e isso é um sinal terrível de religiosidade. De que, na verdade, não estamos próximos de Deus, mas estamos cada vez mais nos afastando de Deus, porque o homem, quando ele entende que ele está próximo de Deus, quando ele está mais próximo de Deus, é quando ele reconhece o quanto ele é pequeno, o quanto ele é falho, o quanto ele é miserável, o quanto ele precisa da graça e do amor de Deus, e aí então ele também consegue olhar para o seu próximo com amor e misericórdia, porque ele sabe que as mesmas lutas e as mesmas fraquezas que ele enfrenta, o seu irmão está enfrentando, e se ele tem dificuldade, ele fala assim: cara, eu tenho tanta dificuldade com isso, eu vou ajudar meu irmão, ao invés de simplesmente condená-lo. Eu julgo, mas com o intuito de ajudá-lo. Verso 5, Jesus continua e diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Julgar e exortar o nosso próximo, sem antes reconhecer os nossos erros e buscar corrigi-los, é hipocrisia. É hipocrisia. O que a Bíblia nos diz? Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Mostrando para nós que nós estamos todos sujeitos às mesmas falhas, aos mesmos erros, e por isso eu não tenho o direito de condenar o meu irmão. E repito, eu tenho o direito de julgar e amá-lo, ajudá-lo. Então, só uma observação aqui, que eu queria ter feito no início e não fiz. Muitas vezes as pessoas, elas falam que nós não podemos julgar, porque elas não entendem exatamente o que é julgar. As pessoas ligam a palavra julgar a condenar. E a palavra julgar não está diretamente ligada a condenar, até mesmo no direito. A palavra julgar não está ligada a condenar. O juiz, ele julga, em algumas situações ele condena, mas em outras ele absolve.
O problema é que as pessoas pensam que, quando eu falo, nós podemos julgar, pensam assim, nossa. Não, as pessoas precisam entender que julgamento não é sinônimo de condenação. Julgamento é sinônimo de juízo de valor, para que eu possa, então, no caso, numa linguagem humana, no caso de um juiz humano, ele possa, então, condenar ou absolver. No nosso caso, eu não tenho a opção de condenar, eu tenho a opção de avisar, de ajudar, misericordiosamente. É isso. Só essa observação aí. Outra questão aqui. No mesmo versículo 5, então verás claramente. Olha o que Jesus diz. Tire o argueiro do teu olho lá, tira a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Ou seja, tira a trave do teu olho, e então você vai ver claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui, gente. Presta atenção nisso daqui. Para mim, isso aqui é o ponto-chave dessa questão do julgamento aqui. Está nesse pequeno trecho. Então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha o que Jesus está nos dizendo aqui. Verás claramente. Quando nós reconhecemos os nossos erros e nos arrependemos pelos nossos erros, nós temos mais condições de ter um julgamento justo, misericordioso e amoroso, porque não tem nada nos impedindo. O nosso reconhecimento, talvez, no momento em que eu vou lá conversar com meu irmão, eu ainda nem tenha conseguido resolver plenamente o meu problema. Mas por reconhecer o meu problema, eu consigo humildemente ser compassivo e amoroso com o meu irmão, sabendo, cara, como que eu posso exigir do meu irmão algo assim de imediato e não um processo, se eu também estou nesse processo e eu também sou falho e eu erro. Ou seja, o reconhecimento vai gerar em mim humildade, para reconhecer que eu não sou perfeito e que eu devo julgar de um modo amoroso, misericordioso, longânimo o meu irmão. Outra questão, Jesus vai falar assim, ó, tirar o argueiro do olho. Olha o que Jesus faz nesse trecho aqui. Ele coloca quem julga na posição de agente ativo, não somente em julgar, mas em ajudar a tirar o cisco, o argueiro. Você julga, você procura a pessoa, exorta ela, corrige, de forma misericordiosa e amorosa, mas você também ajuda ela a sair daquilo. Você ajuda ela a tirar o cisco do olho. Você não apenas vai lá, julga a pessoa, aponta o dedo, fala que ela está errada e vai embora. Não. Jesus está falando aqui, ó, quando você reconhece o seu pecado e se torna uma pessoa mais humilde, tira a trave que está do seu olho, então você vai lá, julga, você avisa ela e tira o cisco. Não simplesmente julgue, jogue em cima dela algo e a abandone, porque talvez ela esteja fraca. Normalmente quando a pessoa está numa vida de pecado, em alguma situação, talvez ela esteja fraca. Talvez ela não consiga, na grande maioria das vezes, ela não consegue sair sozinho daquela situação em que ela se encontra. Ela precisa de alguém para que ela possa confessar os seus pecados, para que ela possa pedir ajuda, para que quando ela estiver fraca, ela possa fazer uma ligação e pedir para você orar com ela, para que ela possa contar com uma visita sua. E o que Jesus está dizendo é assim, você pode julgar. Reconheça a sua pequenez também, tira a trave que está do seu olho, julga o seu irmão de maneira reta, santa, segundo a justiça de Deus. Aí você vai lá e não somente julga, mas ajuda a tirar o cisco do olho. Ajude ela a sair daquela situação. Porque se você simplesmente julga e vai embora, você está sendo um hipócrita. Se você não reconhece os seus próprios erros, você está sendo um hipócrita. Infelizmente é o que nós mais vemos. A observação que eu queria fazer aqui. Nós sabemos que nós nunca seremos perfeitos. E se nós formos esperar sermos perfeitos para termos e recebermos esse direito que Jesus nos dá de julgarmos e de exortarmos e de corrigirmos e ajudarmos o nosso irmão, nós nunca conseguiremos e nunca teremos o direito de fazer isso, porque todos os dias nós erramos, nós falhamos. Nós não podemos ficar esperando a perfeição, porque nós não somos perfeitos e jamais seremos, para que nós possamos então agir para julgar, exortar, amar e ajudar o nosso irmão. Mas o que deve ser o primordial aqui é que eu tenho que ter a consciência de que eu também sou falho, eu sou pecador, eu tenho erros, eu preciso buscar consertá-los, eu preciso me render diante do Senhor em humildade, e quando eu for até o meu irmão, eu preciso ter consciência de que eu vivo num processo de santificação. Eu não sou santo do dia para a noite, e eu só serei plenamente santo quando eu estiver na eternidade com Cristo. Assim como eu estou num processo de santificação, enquanto eu estou neste mundo, o meu irmão também está, e eu preciso ser humilde para reconhecer isso. Porque talvez o erro que eu estou julgando nele hoje, e que talvez eu ignore e não o ajude, pode ser o erro que eu caia amanhã. E nesse processo de ajudar, pode me evitar inclusive de cair amanhã.
É esse reconhecimento. Eu não preciso esperar a perfeição para agir. Mas eu tenho que entender que Cristo, através de Cristo, eu tenho sim essa autoridade para humildemente agir. Verso 6. Aí ele vai falar assim, ó, ele vai mudar um pouco o foco da questão aqui. Ele fala assim, ó, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se os dilacerem. Só uma observação antes de eu entrar na questão aqui com relação a isso aqui. Esse julgamento, ele traz sobre nós a responsabilidade de exortar a pessoa e abençoá-la, fazendo com que ela possa se arrepender pelos seus pecados e voltar para Cristo. Esse é o objetivo, misericórdia. Mostrar que ainda existe possibilidade de mudança, da pessoa se voltar para Deus. Só que quando Jesus começa a falar isso daqui, ele está falando assim, ó, ele está tirando de nós a responsabilidade de ficarmos lidando com pessoas que são exortadas, que nós julgamos, vemos que estamos no erro, mas essas pessoas elas não aceitam a palavra e elas vilipendiam, elas fazem chacota da palavra de Deus e não aceitam. Ou seja, o meu papel de atalaia que eu falei agora há pouco, ele está limitado. Ele não é ilimitado. Eu não tenho que ficar exortando e insistindo com pessoas que não querem dar ouvido à palavra do Senhor. Eu posso ir lá e falar com meu irmão. A pessoa ouviu? Ótimo. Glória a Deus por isso. Não ouviu? Falo de novo. E o ideal, no caso de pecado, é fazer o que Paulo manda. Chama uma testemunha, alguém que possa te ajudar nisso. A pessoa ouviu? Glória a Deus, ganhaste o teu irmão. Não ouviu? Isso vai ser levado diante da igreja em alguns casos. E se não for, você está eximido já. Deus te exime da responsabilidade sobre o sangue daquela pessoa, porque você já avisou. Essa questão aqui está ligada a isso. Alguns outros aspectos com relação a isso daqui também. Quando Jesus fala não lançar aos cães e não lançar aos porcos, ele está falando com relação à questão também das evidências do reino, que ele e os apóstolos, todos eles davam naquela época. Por quê? Por que os milagres eram tão comuns naquela época? Só uma explicação aqui, talvez para a gente parar de questionar uma questão aí, que existe muito aí. A gente pensa muito assim, ó, por que hoje não existe tantos milagres quanto naquela época? Não existe tantos milagres quanto naquela época, porque hoje nós já temos essa palavra aqui, que nós temos convicção que é a palavra de Deus. Os milagres aconteciam muito naquela época, porque tudo que eles falavam precisava ser confirmado de que aquilo era a palavra de Deus por meio de sinais e prodígios. O nosso Deus é o mesmo Deus do tempo dos apóstolos? É o mesmo. Deus pode curar do mesmo modo que no tempo dos apóstolos? Claro. Deus pode ressuscitar mortos hoje? Pode. Deus pode fazer cego enxergar, o aleijado andar? Pode. Tudo isso, eu creio demais. E se Ele quiser fazer do mesmo jeito daquela época, Ele pode. Mas por que hoje não acontece tanto? Porque essa palavra já está confirmada em nossos corações. Toda vez que eu prego aqui e eu leio a Bíblia, eu não preciso fazer um milagre para confirmar para vocês que é a palavra de Deus, nós já sabemos que é. É isso. Naquela época eles não tinham, então eles pregavam e as pessoas, mas quem me garante que isso aí que você está falando é algo real e é de Deus? Deus pega e ia lá e faz um sinal, aí eles curavam o povo, é a palavra de Deus. Era isso, simplesmente. A não ser, agora, alguém aqui tem dúvida de que isso aqui é a palavra de Deus? Se tem, então você pode colocar Deus à prova aí, então, e tenta colocar, o que eu não aconselho, porque quem somos nós para pôr Deus à prova? E aí, quem sabe, Deus até te responde e te dá um sinal para confirmar a palavra dele. O que eu também não acredito que possa acontecer, porque já está aqui, confirmado. Entende? O que acontece aqui, é que ele está falando, que Jesus está falando assim, ele não ia ficar dando para aquelas pessoas confirmações de que ele era o Cristo, de que a palavra era a palavra de Deus, se aquelas pessoas elas estavam como porcos, pisando em pérolas, e como cães, que não davam valor à palavra de Deus. Olha o que diz em Mateus capítulo 15, verso 58. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. O segundo aspecto em relação a isso é o seguinte. Mas o que é santo aqui no texto, inclui também a pregação do evangelho do reino. Essa proibição pode até parecer estranha, mas nós não devemos continuar a pregar para pessoas que têm rejeitado o evangelho com desprezo e zombarias malignas. Você vai lá pregar o evangelho para uma pessoa, fala do amor dela, julga e avisa ela de forma que ela está pecando e ela precisa se voltar para Deus. Ela faz zombaria, ela fala palavras de baixo calão, às vezes até do nosso Deus, ela despreza e menospreza a palavra. Beleza, você
deixa aquilo passar, você ora pela vida das pessoas, volta lá, prega de novo, essa pessoa continua fazendo isso. Você não tem que ficar lá jogando pérolas aos porcos, é o que Jesus está falando. Eu não tenho que ficar insistindo. Olha o que fala em Mateus 10, verso 14. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Por que Jesus manda fazer isso aqui? Jesus fala para sacudir a poeira dos pés quando saíssem daquela cidade, como um sinal de que aquele lugar estaria sendo condenado, porque a palavra foi levada até eles e eles não deram crédito. E aí Jesus fala, saiam de lá, sacode a poeira dos pés e o juízo de Deus vai vir sobre eles. Quando eu era adolescente, quando eu converti, eu tinha 16 anos, eu lembro que todo domingo eu pegava a minha Bíblia à tarde e saía na minha cidade pregando, de casa em casa. Era até engraçado. E aí, sabe novo convertido, que tudo que lê quer colocar em prática? Eu me lembro que eu chegava em alguns lugares e aí você chamava a pessoa, não quero agora não. Aí eu ia embora para outro lugar. Eu fazia literalmente isso. Mas o que Jesus está falando aqui é isso. Não jogue pérolas aos porcos. Você pregou, quem aqui já pregou o evangelho para alguma pessoa? 2, 3, 4 vezes e essa pessoa fica fazendo chacota, muitas vezes. Jesus está te eximindo dessa responsabilidade aqui. Nós temos que insistir. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui não me exime da responsabilidade de orar por essa pessoa. Porque eu também sei que a palavra lançada, ela não volta vazia. Eu não vou ficar lá falando, para correr o risco de ficar ouvindo essa pessoa falar coisas contra Deus. Mas eu falei 1, 2, 3 vezes. A pessoa só chacota, só palavras de zombaria contra o nosso Deus. Eu não vou voltar para falar para ela. No entanto, eu posso continuar orando pela vida dela. Com certeza. Ela pode recusar a palavra, mas a minha oração, como diz o pastor João, a nossa oração ninguém pode recusar. Eu posso continuar orando pela vida dela, crendo que o Senhor pode convertê-la, porque a palavra foi lançada. Mas Jesus me exime da responsabilidade de ficar lá, insistindo com essa pessoa, lançando pérolas aos porcos, aos cães. Atos capítulo 18, verso 5 e 6, ainda dentro disso aqui, diz assim, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Está vendo? Paulo entendendo isso aqui claramente, estou livre da minha responsabilidade. Ele sacode a própria roupa, tirando a poeira, como testemunho, como Jesus tinha dito, e fala, agora eu estou indo para os gentios, porque eu preguei para vocês, vocês não querem ouvir. Então, e olha o que a Bíblia nos diz, opondo-se eles e lançando maldições, ou seja, eles se opunham a Paulo, lançavam maldições, falavam, Paulo falou, acabou. A minha responsabilidade aqui, e aí nesse texto aqui, lembra que eu falei, mais uma vez, da responsabilidade de atalaia. E aqui eu quero fazer uma observação. Eu sou atalaia do Senhor, eu julgo, eu vejo o erro, eu tenho o dever de avisar. Se eu não avisar, eu serei cobrado por isso. Mas se eu avisar e a pessoa não ouvir, Deus me exime dessa responsabilidade. E já não tenho mais responsabilidade sobre isso, porque eu fiz o meu papel. Eu julguei de forma correta, segundo a palavra, de forma santa, reta, justa, misericordiosa, longânima, e mais do que isso, me dispus. Vou contar um exemplo rapidão aqui. Meu tempo está correndo ali, mas rapidão contar um negócio que aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu vivi uma experiência de uma mãe que me ligou. Eu não era pastor, gente, não era nada. Morava lá em Jataí, uma mãe me ligou falando que precisava de uma ajuda minha para orar para uma filha dela que estava lá, muito doente com câncer e tal. Quando eu cheguei nessa casa, que eu orei por essa menina, fomos eu e um amigo meu, que tocava na minha banda, o tecladista. Quando a gente chegou lá, que a gente começou a orar por ela, ela manifestou um demônio. E manifestou demônios e começou a falar um monte de coisas lá e tal. Então nós oramos, expulsamos aquele demônio, conversamos com ela, tudo mais, e fomos embora. No outro dia a mãe dela ligou, novamente pedindo para a gente ir lá orar, que ela estava muito estranha, que a gente chegou lá, ela já estava manifestada. E aí começamos um processo em orando e conversando com essa moça, e todos os dias, durante 5 meses, eu fui além do que a palavra diz. Todos os dias, literalmente, eu não estou exagerando aqui, todos os dias, durante 5 meses, eu fui na casa dessa senhora, orando com essa menina, e chamando, e procurando levar ela para a igreja, e ajudando. Teve vez de eu levantar de madrugada, 2, 3 horas da manhã, ir lá, orar, buscar, tentar ajudar, fazer de todas as formas, e eu já estava cansado. Um dia eu perguntei o que tinha acontecido e tal, ela confessou e falou que tinha feito um pacto. E olha para vocês, vou contar só um pedaço de uma questão muito interessante aqui. Vocês me conhecem, todo mundo acha que eu sou muito frio, mas eu não sou não. Muito pelo contrário. Na minha casa, dentro do meu quarto, Deus sabe.
O que acontece é que um dia a gente foi lá e estava orando por essa menina, e enquanto ela orava, o demônio manifestado falou assim, ó, quem mandou você vir aqui? Você não podia ter vindo para mexer com a vida dela, porque a vida dela é minha. Falou isso para mim. E nele falar isso, ele pegou e falou assim, a vida da filha dela, o seu pai não deixou tocar, mas a vida dela é minha. Quando ele falou isso, eu achei tudo muito estranho. Porque ela tinha uma menininha de 6 anos. E ele falou, primeiro eu achei bom o demônio falar meu pai, né? Porque ele sabe quem é meu pai. E o seu pai não deixou eu tocar nela. Quando ela voltou, nós expulsamos o demônio, ela voltou e falou assim, o que está acontecendo? O que você fez? Ela falou assim, e ela não queria contar, então a gente arrochou ela lá, falou que ela tinha que falar, falou assim, eu fiz 2 pactos satânicos, só que não deu certo não. Eu falei, por que não deu certo? Não, é porque nesses pactos, ela tinha perdido uma grande quantidade de dinheiro, eu fiz o pacto para que Satanás me devolvesse a minha riqueza, só que ele não me devolveu a riqueza e o pacto não deu certo, porque eu falei que ele podia levar minha filha quando ela fizesse 6 anos de idade, mas ela já fez 6 anos, tem 2 meses e não aconteceu nada. Só que olha para vocês verem que interessante, enquanto ela estava manifestada, o demônio falou para mim, gente, eu estou contando uma coisa que eu vivi, falou assim, ó, enquanto eu orava por ela e buscava libertação na vida dela, ele falou assim, ó, a vida dela você não pode tocar e não vai tirar de mim, porque ela é minha, ela se entregou para mim. O seu pai já não deixou eu tocar na menina. Ou seja, a criança que não sabia de nada foi guardada por Deus, sem nem saber do que estava acontecendo. Sem nem saber o que estava acontecendo, aquela criança tinha sido guardada. E eu, durante um tempo, insistindo com aquela moça, conversando, teve vezes que ela tomou remédio, foi para o hospital, tentando suicídio, uma luta. Um dia, eu estava saindo da casa dela, já cansado, imagina vocês, o cansaço que eu já não estava com essa situação toda, e eu sentei na minha moto, e eu abaixei a cabeça e fiz a seguinte oração, falei, Senhor, e eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, desse texto aqui, por exemplo, eu falei assim, Senhor, eu já estou cansado, minha esposa está sofrendo com essa situação toda, meus pais estão sofrendo, porque eles tinham medo, viam, quantas vezes, expulsando aquele demônio, o demônio falava assim, ó, eu vou te matar em cima dessa moto, eu vou pôr servo meu passar em cima de você, e minha mãe tinha medo disso, eu não tinha, porque eu sabia que Deus... E aí eu orei e falei com Deus, e no dia anterior de eu orar e falar isso, só uma outra questão para vocês verem que interessante, eu cheguei na casa dela e sempre estava indo eu e esse amigo meu, e eu cheguei sozinho, ele não podia ir, ele estava viajando. Quando eu fui orar com ela, ela se manifestou, e o demônio falou assim para mim, hoje eu te mato aqui, você está sozinho. Quando ele falou isso, eu falei para ele, falei assim, não, eu não estou sozinho, eu estou aqui com Cristo. E orei, comecei a repreender e tal. De repente, ela olhava no meu rosto e falava assim, enquanto eu orava, eu me lembrei de Daniel, do texto de Daniel, onde a Bíblia fala que Deus mandou o anjo Miguel para guerrear contra os principados e potestades. Eu me lembrei desse texto na hora, e na hora ali eu orei e falei assim, Senhor, em nome de Jesus, mande anjos guerreiros do Senhor aqui agora e destrua esses demônios. Quando eu falei isso, ela olhou para o meu rosto assim, com um olhar bem esbugalhado assim, e falava assim, não, tira esse homem daqui. Eu estava pensando que ela estava falando de mim, tirasse eu dali. Só que de repente ela começou a falar assim, eu até me emociono, ela começou a falar assim, com a espada na mão não, tira esse homem daqui com a espada na mão não. E eu entendi que Deus tinha ouvido a minha oração, e Ele tinha mandado um anjo ali, um anjo guerreiro, para destruir aqueles demônios que estavam ali na vida dela. E eu falei, Senhor, destrua-os agora. A partir dali ela não manifestou mais, mas não quis ir para a igreja. E todos os dias eu indo lá, e aquele sofrimento. Um dia eu estava saindo e falei assim, Senhor, nós estamos sofrendo, eu estou sofrendo, minha família está sofrendo com isso tudo, e eu me sinto responsável, e se eu abandonar essa menina e ela cometer um suicídio, ou eu parar de vir aqui, acontecer alguma coisa, Deus me fez lembrar do texto do jovem rico, e eu me lembrei do texto onde o jovem rico chega até Jesus, fala para Jesus, conversa com Jesus, Jesus fala para ele o que ele tem que fazer, vende tudo que tem e siga-me. A Bíblia fala que o jovem rico se entristece, vira e vai embora. Aí Deus ministrou claramente no meu coração assim, ó, Jesus não saiu atrás dele implorando para ele vir e negociando com ele, não, pode vender só a metade. Jesus falou a verdade para ele, ele não quis ouvir, foi embora, Jesus deixou ele embora. Você pode fazer o mesmo. A nossa obrigação é essa, pregar a verdade, falar. Se as pessoas recusarem, não é uma falta de amor, você está eximido dessa responsabilidade, você vai continuar orando. Ainda hoje eu oro por essa menina, isso já tem uns 8 anos, ela ainda não é convertida, e eu ainda oro por ela, mas eu não vou lá mais. Jesus incita a orar, e ele diz, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
É até 11:10? Né? Talvez. E buscai, batei e abrir-se-vos-á. No capítulo 6, inclusive foi eu que ministrei, Jesus ele dá instruções a respeito da oração, para ser em secreto, e ele ensina que a oração deve ser no nosso secreto ali, e ele também nos ensina o modo como devemos orar, através da oração do Pai Nosso que ele nos ensina. E aqui eu quero voltar, aqui ele volta, na verdade, a falar sobre a oração, nos dando algumas instruções a respeito de como nós devemos nos proceder, quando nós queremos algo diante de Deus. E primeiro eu quero... Outro dia aqui, quando eu falei sobre isso, quando eu ministrei essa questão do Pai Nosso, no dia que eu ministrei isso, eu falei aqui sobre a questão de muitas pessoas se utilizarem da expressão determino, profetizo, declaro. E quando eu quero fazer uma observação aqui com relação a isso. Irmãos, quando eu falo isso daqui, quando eu exponho algumas coisas aqui na palavra que talvez vá de encontro ou bate de frente com o que vocês pensam, ou com o que um monte de gente pensa, eu não falo isso daqui de forma arrogante, eu não falo isso daqui desprezando ninguém, de forma alguma. De forma alguma. Quando eu falo alguma coisa nesse sentido aqui, eu falo como dentro dessa perspectiva de Jesus como um atalaia, que se eu estou vendo que alguma coisa talvez não está em conformidade com o que a palavra ensinou, eu tenho o dever, ainda mais como pastor, de falar. Então é falado em amor, é falado com misericórdia, não é falado com arrogância, mas é com o desejo de que nós possamos compreender e entender com mais clareza a palavra de Deus e nos alinharmos mais ao que a Bíblia nos diz. Porque olha aqui para vocês verem, no que diz respeito a essa questão de nós termos desejos que nós queiramos que sejam realizados, o que a palavra de Deus nos instrui não é que nós determinemos, profetizemos ou declaremos, mas é que nós nos submetamos à vontade de Deus fazendo o quê? Olha aqui. Pedindo, buscando e batendo. Jesus aqui, ele não fala assim, declarem e dar-se-vos-á, profetizem e acharei, determinem e abrir-se-vos-á. Não é isso que ele diz. Ele está falando para nós nos submetermos. Ele fala assim, peçam, busquem, batam. Não são termos, esses termos aqui, eles não indicam que nós podemos ou devemos usar imperativos ou darmos ordem, não. Jesus não nos dá o direito de usarmos imperativos, Ele nos dá o direito de usarmos cada vez mais o pedido diante do Pai, de nos submetermos em pedido. Pede, busca, bate, insistam, Ele está nos mostrando que nós devemos insistir, mas Ele não diz para nós, profetizem, determinem, declarem, não, isso não cabe a mim. Porque às vezes numa declaração que eu dou, aquela não é a vontade de Deus, e eu estou me colocando em oposição a Deus. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu esteja com câncer, eu, Ralph, e é a vontade de Deus que talvez eu morra com câncer. E isso não diminui meu Deus em nada, e nem me diminui diante de Deus. Vai ser para a glória dele. Eu sei que se isso acontecer comigo um dia, eu vou ter o meu último dia de vida sendo acompanhado e fortalecido por Ele. E aí, talvez você, meu irmão, me vendo numa situação dessa, chega lá na minha casa para orar e fala assim, eu declaro que você está curado. E eu não sou curado. Eu determino que você seja curado. Eu vou estar me colocando em oposição a Deus. Porque, olha aqui, o que Pedro fez com relação a Jesus? Querendo impedir que ele fosse para Jerusalém. Ele estava querendo o bem. Ele estava querendo, Jesus, não vá, que senão o senhor vai morrer. Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Pedro sendo usado por Satanás, procurando algo bom, mas ele estava se colocando em oposição a Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque quando eu desejo algo que até parece ser lícito, bom, mas se eu me coloco em oposição às vontades de Deus, que até parecem ser más, eu estou agindo, não servindo a Deus, mas o diabo. O que parecia ser bom para Pedro? Jesus não ia continuar vivo, passando os seus ensinos. Mas para Deus, o que era bom era Jesus ir para a cruz, sofrer e morrer pelos nossos pecados. Quando Pedro tenta se opor e impedir que Jesus vá para Jerusalém, vá para a cruz, Jesus fala que ele está sendo usado por Satanás. Olha a seriedade disso. É por isso, gente, nós não temos o conhecimento do que vai acontecer daqui a 1 hora. Como que eu quero me opor, determinar, declarar, profetizar alguma coisa se Deus não falou comigo? Eu corro um sério risco de estar determinando algo que está se opondo à vontade de Deus. E ali eu não estou falando da parte de Deus, eu estaria falando da parte do diabo. Isso é muito sério. Olha o exemplo de Pedro. Então o que Jesus nos ensina aqui? Ele não nos ensina a determinarmos, não nos ensina a profetizarmos. Profecia é um dom.
Não sou eu tenho um desejo no coração, eu profetizo isso. Não, Deus falou, a profecia maior está aqui, ó, Gênesis e Apocalipse. Ele não nos ensina isso, mas ele nos ensina o quê? A nos submeter. Pede, busque, bata, insista na oração. E se Deus quiser, Ele vai te dar o que você pediu. Se Deus quiser, Ele vai fazer você encontrar o que você está buscando. Se Deus quiser, Ele vai abrir a porta que você está querendo que seja aberta. Mas se Ele não quiser, você continuará feliz, satisfeito e o servindo, ainda que você não tenha recebido o que pediu, ainda que você não tenha achado o que buscava, e ainda que a porta continue fechada. Verso 8, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, se nós insistimos, nós sempre teremos uma resposta. Aí você fala, mas você acabou de falar que pode ser que Deus abra e não abra. Quando Deus não abre, é uma resposta dele, e Ele me deu uma resposta sim, e eu vou me sentir pleno e completo na resposta de Deus. Independente do que aconteça. Eu vou me sentir pleno e completo. Deus nos atende quando nós nos humilhamos em sua presença, nos submetendo à sua vontade também. Se eu sempre oro me submetendo à vontade de Deus, posso ter certeza que as minhas orações submetidas de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus serão atendidas. Só que isso aqui não significa, então você fala assim, então com base nesse texto, tudo que nós pedirmos, Deus atende? Não, somente o que tiver de acordo com a sua vontade. Olha o que nos diz Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os esbanjardes em vossos deleites e prazeres. Se nós pedirmos e fazemos pedido, de acordo só com a nossa vontade, para nos esbanjarmos, para poder termos posses, para isso, para aquilo, para poder aparecer para as pessoas, para isso, somente para o nosso benefício, nós não vamos ser atendidos. Mas se nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, para serviço do reino, pode ter certeza que nós vamos receber. Pode ter completa certeza. Verso 9, 10 e 11. Ou, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ou, se vós os que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus utiliza-se aqui dessa ilustração para nos encorajar a orar, sabendo que Deus é bom e que Ele sempre está disposto a ser misericordioso, gracioso, nos dar boas coisas, mesmo nós sendo maus. Ou seja, sinta-se encorajado a buscar Deus, a orar, coloque-se diante do Senhor em oração, peça, bata, insista. Jesus nos encoraja, por quê? Porque nosso Deus é bom, e porque Ele é bom, algumas coisas Ele vai nos dar, porque Ele sabe que é para o nosso bem, mas quando Ele nos negar, também será pelo nosso bem, porque Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele sabe o que é melhor para nós. Talvez uma atitude que parece ser boa para mim hoje, daqui a um mês vai ser algo terrível na minha vida. E Deus sabe disso, talvez Ele feche essa porta aqui, nós ficamos de biquinho com Deus, mas Ele está nos livrando de coisas piores lá na frente. Nós precisamos ter essa compreensão clara com relação à palavra de Deus. Ele mostra que mesmo nós sendo maus, nós amamos e damos coisas boas aos nossos filhos. Imagina Deus, que é plenamente bom, que é plenamente perfeito, que não tem maldade nenhuma. Se eu que sou mau, só dou o que é bom para minha filha, imagina Deus, que é plenamente bom, se Ele não tem nos dado somente coisas boas e continuará nos dando somente coisas boas. Outra coisa que Jesus nos ensina aqui é uma doutrina da depravação total, ou da depravação humana. Olha o que Jesus nos diz. Ele fala assim, porque vocês são maus, porque sois maus. Jesus deixa claro, gente, que não existe realmente nenhum justo sequer. Todos nós somos maus. Somente Cristo foi plenamente bom, justo. E se há alguma bondade, se há algum mérito em nós que é aceito diante de Deus, esses méritos só são aceitos por meio de Cristo, porque as nossas melhores obras são trapos de imundícia. E Jesus está dizendo, vocês realmente são maus, mas Deus é tão bom, que Ele deu Jesus para morrer na cruz por nós, para nos justificar, nos santificar, nos tornar pessoas aceitáveis diante do nosso Deus. Você quer uma bondade maior do que essa? Ainda que tudo aqui nesse mundo vá mal, isso não é maldade de Deus. É graça de Deus, porque o maior bem que Ele poderia nos fazer, Ele já fez. Ele já deu seu Filho para morrer na cruz, para nos dar a libertação do pecado, a libertação da ira de Deus. Nós não vamos mais para o inferno. Não vamos. Por quê? Por causa de mim? Não. Porque Deus foi bom e amoroso o suficiente para deixar seu Filho morrer na cruz por amor a nós. Isso é o ápice da bondade. E no verso 11 Ele vai nos dar a regra de ouro. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os, vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Amar o próximo como a si mesmo
é o mandamento que Jesus nos dá lá no verso 22, verso 39 de Mateus. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus aqui, ele está falando basicamente a mesma coisa. O que você quer que o outro te faça, faça você também. Lembra quando eu falei com relação ao julgamento? Como que você quer julgar? Quer ser julgado, na verdade? Eu quero ser julgado com amor, com misericórdia, com longanimidade. Então, julgue do mesmo modo. Lembrando mais uma vez, julgar não é sinônimo de condenar. Julgar é fazer juízo de valor, e nós não temos o direito de condenar, mas nós temos o direito de apontar o erro, de mostrar que está errado, de abençoar a vida da pessoa, de chamar ao arrependimento e de estar lado a lado, tirando ela daquele mundo e daquela vida de pecado. Se eu agir assim com meu irmão, quando eu cair, agirão assim comigo. Então faça por ele o que você gostaria que fizesse com você, ao invés de simplesmente apontar o dedo. Uma outra questão que é interessante aqui, esse mandamento aqui, ele era um mandamento que ele era encontrado nos escritos rabínicos, ele é encontrado no hinduísmo e ele é encontrado no budismo, sabia? Só que nessas religiões, nesses falsos ensinos, esse mandamento ele aparece de forma negativa, é no sentido tipo assim, o que é detestável para você, não faça para outra pessoa. Ou seja, ele te dá uma responsabilidade negativa de apenas não fazer algo de ruim para as pessoas que você não gostaria que fizessem para você. Jesus vem e ele traz uma releitura completamente diferente, que lança sobre nós a responsabilidade não somente de ficarmos passivos. Ou seja, eu não simplesmente tenho que deixar de fazer algo que eu não quero que seja feito por mim, mas eu tenho que ter uma ação ativa. Eu devo fazer pelo meu próximo, que é o que Jesus nos traz aqui. Quando ele fala assim, ele manda que nós façamos pelo nosso próximo o que nós queremos que seja feito por nós. Me tira de um estado de inércia e me coloca num estado de ação. No estado de inércia, a pessoa age e faz algo contra mim. Então, eu não vou fazer por ela o que eu não gostaria, ou que eu não gosto que faça por mim. No estado que Jesus diz, a pessoa está onde ela estiver. Eu tomo a atitude de ir lá e fazer por ela o que eu gostaria que fosse feito por mim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para nós encerrarmos. Se você estivesse num caminho de erro, de pecado, sabendo e você está desagradando a Deus, e nós, na nossa cegueira espiritual, muitas vezes, nós não enxergamos isso. Tanto é que nós precisamos que Deus sonde os nossos corações e mentes e revele a nós o que nós estamos fazendo. Se você estivesse caminhando por um caminho errado, e um irmão chegasse para você, te julgasse, só que ele te julgasse e te avisasse o que você está fazendo de forma amorosa, misericordiosa, e te convidasse a sair daquilo, dizendo ainda que te ajudaria a sair daquele lugar, você ficaria triste, grilado com esse irmão, ou você se alegraria? Eu tenho certeza que você se alegraria. A Bíblia nos diz, lá em Provérbios, eu não me lembro exatamente, mas ela fala que, a princípio, quando a pessoa é repreendida, aquilo gera tristeza na pessoa. Mas depois, ela vai ser tomada de alegria por ver que aquilo foi um ato de amor. Talvez de cara você vai se sentir meio assim, mas depois você vai ficar grato. Então, haja assim com as outras pessoas. Nós temos muitas vezes que parar simplesmente de apontar o dedo, porque de um jeito ou de outro nós julgamos, mas nós temos julgado de forma errada. A gente julga, a gente vê o erro do outro, em vez de falar com o outro, fala para os outros. Conta para todo mundo, mas não chega lá e fala para a pessoa. E acha que fazendo assim, está sendo agradando a Deus. Não, assim nós estamos desagradando a Deus. Você viu o erro, chega na pessoa amorosamente e fale com ela. Algumas lições para encerrarmos. Antes de julgarmos nosso próximo, reconheçamos que também temos falhas e por isso devemos julgar de forma humilde, com misericórdia, em amor, para que quando errarmos, também sejamos julgados assim. Segundo, não devemos apenas julgar e apontar o erro, mas principalmente ajudar a consertar, ajudar nosso irmão a sair do erro. 3, não podemos julgar segundo a nossa justiça, mas segundo a reta justiça de Deus. A palavra de Deus é a nossa vara de medir. Cânon significa vara de medir, ela é o nosso reto juízo. 4, quanto à oração, devemos pedir a Deus humildemente e nunca darmos ordens a Deus. 5, Deus é bom e sempre nos dá boas dádivas. E nós temos que ter consciência disso. 6, façamos pelo nosso próximo o que gostaríamos que ele fizesse por nós. Inclusive, vamos julgar como gostaríamos de ser julgados, com justiça, com amor e com misericórdia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te bendizemos e nós pedimos a ti que o Senhor nos guarde
Que o Senhor faça com que os nossos corações estejam atentos à Tua palavra, de forma que nós consigamos identificar os nossos erros. Sonda as nossas mentes, sonda o nosso coração, de modo que nós consigamos entender, Deus, que muitas vezes temos caminhado por caminhos errados, tortuosos. Os pecados que têm estado ocultos em nós, Deus, faça com que eles sejam revelados por meio da Tua palavra, da leitura. Faça com que eles sejam revelados, Deus, por meio de irmãos que tenham entendimento do que é um julgamento correto e que cheguem até nós, nos avise, que chegue até nós, Deus, e nos alerte e nos ajude nesse processo, mas que nós também, Deus, sejamos pessoas que saibamos julgar o nosso próximo, entendendo, Deus, que ao julgar nós não estamos condenando, mas nós estamos levantando um juízo de valor de acordo com a Tua palavra, e através disso o Senhor está nos dando a oportunidade de irmos até essas pessoas e trazê-las, Deus, para Ti, fazer com que elas sejam abençoadas, com que elas se arrependam, fazer com que elas reconheçam a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia, através das nossas vidas. Que todos os dias, Senhor, nós sejamos uma manifestação viva da graça e da misericórdia do Senhor na vida dos nossos irmãos, e que todos os dias, Senhor, nós também tenhamos o reconhecimento, saibamos entender que somos falhos, e que sejamos humildes, para nos colocarmos em Tua presença, sabendo que somos maus, e que o Senhor é aquele que é bom e tem sido misericordioso para conosco, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.